Olá, sou o Luiz Eduardo Mastrocola e dentro da incumbência do nosso curso avançado de ergometria, teste cardiopulmonar de exercício, reabilitação, cardioesporte e imagem cardiovascular, eh, discutiremos um assunto que muda o paradigma do teste ergométrico. É super importante colocar que é a doença não obstrutiva. A doença não obstrutiva nas suas formas de ANOCA, INOCA, nós vamos conceituar a ANOCA e INOCA, mesmo que vocês já saibam, mas vamos aplicar a INOCA, a ANOCA dentro do teste ergométrico. Vamos falar também de situações funcionais, como ponte miocárdica, como anomalia de origem de artérias coronárias, e o teste ergométrico e a implicação em si das provas de exercício. Para isso nós temos que, reafirmar alguns conceitos que nós já abordamos em outras discussões, mas entendendo então as provas não invasivas, elas dentro da síndrome coronária crônica, elas estão abordando detecção e estratificação de risco dentro de um binômio. Esse binômio é indissolúvel, já falamos isso, já conceituamos isso, mas ele é indissolúvel. Algumas provas estratificam melhor, outras provas detectam melhor doença. Mas nós temos hoje que conviver com o que nós chamamos de quebras de paradigma. E o que são as quebras de paradigma? É conviver com a detecção de doença na fase pré-clínica, pela detecção de cálcio e também na fase pré-clínica, entender que o nosso paciente pode ter doença não obstrutiva, o que antes não entrava na conceituação do teste ergométrico. O fato é que, entendendo tanto da estratificação como da detecção, e a quebra de paradigma de conviver já com a detecção de cálcio na fase pré-clínica e com a doença obstrutiva, o nosso paciente, ele quer efetivamente saber se, depois de feito o exame, ele é um indivíduo de baixo risco, menos que 1% de mortalidade ao ano, ou ele é um indivíduo de alto risco. Este seria o pior desfecho. Claro, outros desfechos, infarto não fatal, encaminhamento à cirurgia ou intervenção coronária percutânea. Tudo isso dentro da síndrome coronária crônica. Quando nós olhamos e recordamos agora, o teste ergométrico baseou-se em estudos de meta-análise, e vejam aqui, esses estudos vêm sendo repetidos por décadas, e esses resultados, esses estudos de meta-análise foram 147, com 24.000 pacientes que submeteram-se à cine, e a comparação então com os resultados do teste. O teste, ele olhava a infradesnível do segmento ST, e olhava a presença de dor precordial. E comparava então com o padrão anatômico. Esta foi a grande dificuldade que apresentou o teste em relação à detecção de sensibilidade. Vejam, para a doença coronária arterial, doença arterial coronária, a sensibilidade média estava em 68, 77%, e quando tinha subgrupos específicos, eu mudava a relação então entre sensibilidade e especificidade. Quando eu melhorava a sensibilidade na doença multiarterial, por exemplo, com tronco, aumentava a sensibilidade, mas a especificidade efetivamente piorava. Então essa relação existia e nós usávamos muito. Hoje nós deixamos isso um pouco de lado, olhar a sensibilidade do teste, e quando da última diretriz, nós reafirmamos então, esses números, o teste mais ou menos em 69%. Algumas diretrizes abaixam esse número, inclusive, e o teste, então, ele é melhor para afastar a doença do que para detectar a doença. Mas nós saímos um pouco do diagnóstico da DAC, da síndrome coronária crônica, e hoje existe a abordagem da doença arterial coronária que muda o seu conceito, aquele conceito fixo que nós tínhamos num processo caracterizado pela coluna de placa, fixa em um lugar, em uma artéria epicárdica, ou então da sua forma não obstrutiva. Mas então esse conceito, um conceito de lesão fixa, ele muda para um conjunto de apresentações clínicas ou síndromes que surgem devido a alterações estruturais ou funcionais relacionadas a doenças crônicas das artérias coronárias. Aqui são englobadas várias situações, várias comorbidades, mas na verdade tudo isso interligado e evoluindo desta forma, resulta, quando eu tiver uma demanda diferente da oferta, uma razão entre oferta e demanda que seja diferente, diminui a oferta de oxigênio,
ao miocárdio ou aumenta a demanda de oxigênio, eu tenho uma alteração dessa razão no suprimento sanguíneo de oxigênio, eu gero então isquemia. Essa isquemia, ela é transitória, via de regra e na maioria das vezes reversível. Então tudo finaliza aqui, num desequilíbrio transitório e reversível entre a oferta e a demanda de oxigênio, gerando isquemia. Normalmente, habitualmente, essa isquemia pode ser gerada pelo esforço, emoção ou qualquer outro tipo de estresse e se manifesta com angina, desconforto no peito, dispneia e pode mesmo então ser assintomática. Isso é apenas uma conceituação evolutiva que nós temos e isso hoje, isso está descrito agora na diretriz europeia, está descrito na nossa diretriz brasileira também, e nós temos uma série de grupos que são enquadrados então dentro das síndromes coronárias crônicas. Nem todos os grupos estão abordados aqui, mas nós vamos discutir com vocês especificamente um dos grupos, que é o grupo que tem angina ou tem isquemia, mesmo sem angina, por anormalidades vasomotoras epicárdicas ou alterações microvasculares funcionais ou estruturais sem doença obstrutiva epicárdica. São as situações que nós chamamos então de anoca, angina sem obstrução das artérias coronárias e isquemia sem obstrução de artérias coronárias. E depois nós vamos ver outras situações onde existe obstrução, mas não a obstrução aterosclerótica, a obstrução funcional. Então eu tenho nos grupos, eu tenho o clássico que nós estamos acostumados, que são os pacientes sintomáticos que vêm encaminhados para os testes, que mantém alguma manifestação de angina, como isquemia, induzida então por estresse. Essa isquemia ela é reprodutível da história clínica, e aí nós vemos então, estamos atrás da doença obstrutiva epicárdica, ou aqueles então que nós vamos, que vai ser o foco maior da nossa apresentação, e o paciente também pode ter outros grupos, paciente já tratado, já manejado com intervenção ou revascularização, agora um outro grupo surgindo, o paciente não agudo com insuficiência cardíaca, e eu vou buscar a origem dessa insuficiência cardíaca, quer isquêmica ou quer cardiometabólica, e aí muitas doenças aqui entram então na cardiometabólica, como diabetes, depois entram as doenças inflamatórias. E aqueles indivíduos também assintomáticos, esse é um grupo que vem crescendo muito hoje, aqueles indivíduos aonde ocasionalmente eu descubro então a doença epicárdica, ele vem para um exame de imagem ou para um screening por motivo a firma pediu, ou motivos pessoais ou profissionais, ou então eu tenho um achado incidental para uma outra indicação, eu descubro então doença epicárdica em um exame de imagem. Hoje isso tem sido uma situação crescente e muito frequente em função da estratificação de risco. Quando eu olho as diretrizes e a indicação das provas funcionais dentro, da ANOCA ou da INOCA, dentro do seu tratamento, eu cito muito pouco os testes funcionais de imagem ou os testes funcionais invasivos, mas eles não têm grau de recomendação 1, vejam aqui. Então eles são aceitos de uma maneira não consensual, onde a maioria dos profissionais entende que o teste funcional pode trazer então benefícios e existem níveis de evidências baseados em estudos randomizados. Mas vejam, este é o grande foco agora. Nós estamos olhando a isquemia miocárdica e eu deixo de olhar então a isquemia miocárdica só pela estenose coronária. Eu passo a olhar a isquemia miocárdica pela disfunção microvascular, pelo espasmo vascular, pela ponte miocárdica, por anormalidades metabólicas primárias. Não estão todas as situações aqui pelas comorbidades, doenças sistêmicas inflamatórias e autoimunes, pelo simples fato da inflamação podendo gerar isquemia miocárdica. Lembrem-se das doenças inflamatórias ou infecciosas, como o Covid recentemente. Então, eu tenho hoje um corolário de situações que participa da isquemia miocárdica, especificamente hoje, abordando então a doença microvascular como um foco principal, levando o que nós chamamos de disfunção coronária microvascular. Muito bem, quando nós olhamos isquemia sem obstrução nas artérias, e nós chamamos então da INOCA, nós temos duas situações principais, que é a disfunção coronária e a angina vasoespástica. Esses indivíduos, então, através dos seus fatores de risco, eles têm disfunção
na sua circulação coronária, e isto leva a uma comorbidade maior com desfechos maiores, especificamente indivíduos obesos, hipertensos e outras causas que podem causar angina microvascular e isquemia sem obstrução das artérias. Lembrar que esta situação, ela pode ocorrer isoladamente ou ela pode ocorrer sobrepondo-se à doença obstrutiva, à doença coronária obstrutiva. Vejam na evolução a doença coronária obstrutiva através de uma placa estável, onde eu tenho diminuição da reserva coronária, aqui fração de reserva de fluxo, e eu acabo então por diminuição da reserva coronária gerando uma alteração entre a demanda de oxigênio e a oferta de oxigênio, eu gero a isquemia e a angina. Ou então eu tenho uma placa vulnerável e eu acabo estourando essa placa, rompendo essa placa, e eu tenho um evento agudo. Lembrar então que esses mecanismos podem se sobrepor. Eu posso ter doença coronária, que não é obstrutiva ou não está num momento de obstrução, e se impõem nessa doença coronária aterosclerótica as alterações funcionais geradas então pelo inóculo. E como isto, na verdade, existem muitos mecanismos, mecanismos que são complexos, sobrepostos, mas o que eu tenho? Eu posso gerar então através de uma aterosclerose focal, eu posso gerar espessamento intimal, células musculares lisas, eu posso gerar fibrose. Com isso, eu altero a função. A função pode ser, então, por vasoconstrição endotelina produzida, prostaglandina produzida, bradicinina produzida, e eu acabo tendo uma vasodilatação insuficiente e um excesso de vasoconstrição. Então, aqui muitas substâncias liberadas na disfunção endotelial, na doença microvascular, que geram então as alterações funcionais da vasorreatividade coronária. Nesta sequência, quando eu falo de disfunção coronária microvascular, o que eu tenho basicamente? Eu tenho decréscimo de óxido nítrico, da bioavailabilidade do óxido nítrico celular, produção de bradicinina, e isso gera, na verdade, disfunção endotelial. A disfunção endotelial acaba gerando a vasodilatação insuficiente. Eu tenho perda da junção entre as células, eu tenho microsangramentos, eu tenho aumento de proliferação celular, angiogênese aberrante. Vejam os mecanismos que podem estar em conjunto produzindo essas diferenças. Essa angiogênese aberrante pode produzir, então, microsangramentos também. Eu tenho produção de endotelina e, no final, essa produção de endotelina leva a dano vascular e leva a vasoconstrição, com, então, o estabelecimento da disfunção microvascular. Quando eu olho um registro que olha indivíduos encaminhados para estudo cinecoronariográfico, para pesquisar anormalidades da função microvascular, em um estudo grande aqui, um estudo de 400.000 indivíduos. Claro, não foram selecionados todos esses indivíduos, mas é um estudo multicêntrico grande, aonde eu tenho doença obstrutiva, eu tenho doença não obstrutiva, eu tenho a relação com fatores de risco. Quando esses indivíduos são encaminhados para estudo cinecoronariográfico e a suspeita é doença microvascular, nós vamos encontrar naqueles pacientes portadores de ANOCA, angina sem obstrução, nós vamos encontrar disfunção endotelial até em 80% desses casos, os casos encaminhados para cine. Nós vamos encontrar vasoespasmo quando eu faço a prova com acetilcolina, a que eu chamo de função endotélio dependente. Eu tenho vasodilatação anormal com diminuição da reserva coronária. Vejam aqui, menos que 2,5 ml de fluxo coronário por minuto por grama de miocárdio, até em 50% eu encontro. E quando eu olho, então, isquemia por demanda, que são os pacientes agora portadores de INOCA, isquemia sem obstrução, aqui angina sem obstrução, eu encontro até em 25% dos exames. Então, vejam a prevalência das disfunções quando eu estou, então, encaminhando esses pacientes para estudo cinecoronariográfico. E, claro, a isquemia é crescente à medida
que eu passo para a área da doença obstrutiva. Eu tinha aquela doença focal e aquela doença focal passa a ser, que era não obstrutiva, e ela passa a ser então uma doença obstrutiva. Aqui um trabalho importante vocês olharem esse trabalho que quando nós recebemos um paciente no nosso consultório, eu olho para o nosso paciente e eu faço um score de probabilidade pré-teste, ou pela minha experiência clínica, ou porque eu uso um score do tipo Diamond Forrester, onde eu vejo dor, sexo e idade. Depois eu refino essa estratificação de risco e eu acrescento outros fatores de risco. Esse é um trabalho, uma corte, onde 465 pacientes tiveram infarto e esses pacientes foram investigados, idade menor que 66 anos, predominantemente homens, e esses pacientes, depois já de infartarem, eles foram colocados em 2 réguas, em 2 calculadoras de probabilidade. Será que essas calculadoras acertaram que esses indivíduos iam infartar? Acertaram na indicação terapêutica e verificou-se, olhando os fatores de risco desta calculadora, colesterol, hipertensão arterial, a presença de diabetes, que esses indivíduos não tinham recomendação nem de estudos de imagem, nem de estatina em 45%, e na outra calculadora em 61%, dizendo que essas calculadoras erraram, elas subestimaram, algumas superestimaram o indivíduo que teve um evento coronariano agudo. Então, a necessidade cada vez mais de nós olharmos a probabilidade pré-teste de doença arterial coronária e nós refinarmos essa estratificação ou com provas funcionais, que nós conhecemos de imagem, ou com provas funcionais no caso da doença não obstrutiva. Quando nós olhamos, então, existem tabelas atuais que são propostas, onde eu olho a dor, eu classifico a dor, e eu dou então 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos, e eu vejo mais outros fatores de risco, como história familiar, fumo, dislipidemia, hipertensão e diabetes, e a partir da soma desses fatores eu entro num score. Esse score então me classifica a probabilidade clínica em muito baixa, baixa ou moderada. E é claro que a probabilidade alta, que é o score de risco global, ela entra com outros dados clínicos de maior importância. Muito bem, nós temos então um espectro clínico que nós já comentamos, e esse espectro clínico das síndromes coronárias crônicas, eu tenho então ou a angina induzida pelo estresse com doença obstrutiva, ou então eu tenho a fase de estabilidade da doença coronária após um evento ou após uma intervenção, ou eu tenho então a disfunção ventricular. Da mesma forma, eu também tenho a doença com angina ou equivalente, com doença não obstrutiva, que é o grande foco hoje, que muda a especificidade do teste ergométrico. E eu tenho aqueles indivíduos, então, assintomáticos, que em um teste funcional nós descobrimos a doença. Quer seja a doença obstrutiva, quer ser a doença não obstrutiva. Mas a doença não obstrutiva, nós temos que usar, então, lançar mão de outras provas funcionais, como provas não invasivas, ou provas funcionais como a tomografia por emissão de pósitrons, que ela não é disponível na nossa realidade para a medida da reserva coronária. Muito bem. Os mecanismos de isquemia miocárdica nas síndromes coronárias crônicas, então, eu raciocínio com a doença epicárdica, ou estrutural ou funcional. A doença microvascular, que é o nosso foco, ou também com os resultados estruturais ou funcionais. Da doença microvascular, então, remodelamento arteriolar, rarefação capilar, oclusão intravascular, fibrose perivascular e compressão extramural também, ou por hipertrofia miocárdica. Depois nós vamos entrar também na doença epicárdica estrutural, o aspecto funcional da ponte miocárdica com a compressão ou aneurisma coronário. E na doença microvascular também funcional, é o que nós discutimos, da vasodilatação insuficiente pela disfunção endotelial ou pela hiperreatividade vasomotora, levando à desregulação autonômica e, ao final, vasoconstrição aumentada. Esses seriam,
Então os mecanismos dentro do nosso raciocínio, nós temos que ter a doença então epicárdica, a doença microvascular ou então uma associação das duas com alterações estruturais e funcionais que podem se sobrepor. Muito bem, o nosso teste ergométrico então, ele está lá no diagnóstico, na estratificação e através das suas variáveis que nós vamos poder então suspeitar da doença não obstrutiva, sempre pela avaliação multifatorial, com a detecção de isquemia, olhando as anormalidades hemodinâmicas, a capacidade funcional e olhando também a intervenção do nosso teste ergométrico na avaliação prognóstica da angioplastia transluminal coronária ou da cirurgia de revascularização. E isso somado facilita dentro do nosso processo de decisão médica. Olhem agora o grande objetivo de nós estarmos entendendo a doença não obstrutiva e o teste ergométrico. Num pequeno estudo de corte de pacientes portadores de ANOCA, angina sem obstrução das artérias coronárias, e num estudo que teve como objetivo olhar a especificidade do teste. Todos nós sabemos o que nós falávamos de testes falso positivos e testes verdadeiro negativos. Então aqui o objetivo era estabelecer uma especificidade mínima de 90%, olhar o teste, olhando a detecção de isquemia não mais contra a cinecoronariografia ou não mais contra as provas outras de funcionais, como, por exemplo, a cintilografia miocárdica ou a tomografia por emissão de depósitos que medem a reserva coronária. Então, detectar isquemia em função de uma referência padrão, que seria a função microvascular endotélio dependente e independente. Então, nós vamos agora discutir isto. 102 pacientes com estudos cinecoronariográficos portadores de ANOCA realizaram um teste ergométrico. 69% com testes ergométricos negativos e 31% com testes ergométricos positivos. Vejam bem, se eu tenho aqui indivíduos sem obstrução, com 31% de testes positivos, qual era o conceito? Antigamente, esses 31% são os testes falso positivos, porque eu não encontrei obstrução. Então, o que é novo nessa abordagem? Eu fiz provas funcionais durante a cinecoronariografia e eu vi que 100% destes 31% dos pacientes que tiveram testes ergométricos positivos tinham disfunção microvascular. Então, esta abordagem funcional, olhando a função microvascular endotélio dependente e endotélio independente, foi altamente específica para detectar um extrato isquêmico causado por disfunção microvascular. E se eu fosse olhar na prática clínica, aqui eu tenho ausência de obstrução, mas eu teria então em torno, a literatura mostra até de 40% de taxas de falso positivos, se eu olhasse a doença arterial coronária obstrutiva como padrão, no caso aqui 31%. E como foi feito isso? Então eu tenho função endotélio coronário independente, função microvascular endotélio dependente. Eu tenho angina na ausência de obstrução luminal e como eu vejo a função endotélio independente? Injetando adenosina. Como eu vejo a função microvascular endotélio dependente? Injetando acetilcolina. E injetando adenosina, injetando acetilcolina, eu calculo a reserva coronária. Então, nos resultados desse estudo de corte, a reserva de fluxo, a acetilcolina foi o grande preditor de substrato isquêmico. Isso é muito importante nós entendermos. Como foi o protocolo? Indivíduos no estudo cinecoronariográfico, eu injetei adenosina. Então, no estudo cinecoronariográfico, eu tinha fração de reserva de fluxo para calcular reserva coronária, mostrando que eu não tinha obstrução significativa. Com a adenosina, se eu tivesse, então, a reserva de fluxo, o que eu chamo de reserva de fluxo coronário menor que 2,5 ml por minuto por grama de miocárdio de fluxo coronário, então eu tinha estabelecida a disfunção endotélio independente com a injeção de adenosina.
Da mesma forma, todos esses fizeram esta prova e também fizeram a função endotélio dependente, com injeção de acetilcolina, e a acetilcolina também, quando ela mostrava que a reserva de fluxo era menor que 1,5 ml por minuto por grama, estava estabelecida, então, a disfunção endotélio dependente. Então eu tenho hoje a avaliação através da disfunção do endotélio independente e dependente, e eu classifico, então, a doença microvascular coronária. Vejam a importância de um estudo desses que muda, e muda o teste ergométrico, renasce na avaliação dos seus testes, então, falsos positivos. Lembrem, na especificidade eu tenho, então, os verdadeiros negativos sobre os verdadeiros negativos, mais os falsos positivos, e eu tenho a chance agora, então, de diminuir os falsos positivos. É claro que na prática clínica eu não consigo fazer a avaliação funcional em todo mundo. Se eu tivesse a tomografia por emissão de hipóteses, eu calculo a reserva coronária. Agora, a medicina nuclear está incorporando nos seus softwares, pela técnica SPECT, também a cálculo de reserva coronária, e nós passamos aos casos agora. Vejam, uma senhora de 67 anos com cansaço aos esforços, hipertensa, ex-tabagista, diabética, no mínimo risco intermediário. Fez um teste, foi encaminhada para Centilha, e o teste também se mostrou com risco intermediário, Duque de -6, lembrem que acima de -11 é alto risco, ela estava então no risco intermediário, ela apresentou arritmia complexa nesse teste, ela teve um infradesnivelamento de 2 milímetros de 3, aqui não é um momento bom para mostrar para vocês, mas porque ela tinha muita arritmia, mas de qualquer maneira com infradesnível de segmento ST, mas numa capacidade funcional ainda preservada, assintomática. Então, uma mulher em risco intermediário para a doença arterial coronária, cansaço aos esforços, e tem uma cintilografia com perfusão aparentemente normal, mas que ela apresenta uma dilatação de cavidade. Então, uma disfunção ventricular induzida pelo exercício. E no caso, se eu tenho uma perfusão homogênea, eu posso inferir que ela não tenha uma doença obstrutiva localizada, pode ser até uma doença de 3 vasos, e eu preciso prosseguir a minha investigação, e no prosseguimento da minha investigação nesta senhora, então, eu faço uma angiotomo, e nesta angiotomo ela tem um score de cálcio muito elevado, está num percentil 97 de cálcio, tem doença arterial coronária difusa, mas não tem obstrução significativa. Então, muito provavelmente aqui eu tenho uma situação, porque ela tem um teste isquêmico. Como justificar esse teste isquêmico? Alteração da reserva coronária, alteração da reserva de fluxo coronária pela doença aterosclerótica não obstrutiva. Então eu tenho uma sobreposição entre doença aterosclerótica e doença não obstrutiva, o que nós chamamos então de isquemia sem obstrução, porque aqui no caso ela estava assintomática. E claro, eu tenho todo um algoritmo para seguir até determinar o tipo de isquemia sem obstrução de artérias coronárias e aí passar para o manuseio clínico. Um caso seguinte agora, uma senhora de 50 anos, também assintomática, com sobrepeso pequeno, com história de arritmia esporádica, mas vários fatores de risco, dislipêmica, hipertensa sedentária, com história de um teste alterado em uso, então, de beta-bloqueador. Esse é o eletro de base, com alterações difusas da repolarização, alterações inespecíficas, com uma ausência de elevação de R em V1, V2, talvez aqui até proposição de eletrodo. Ela tinha sido avaliada já um Holter, mostrando essa sistolia tanto supraventricular como ventricular frequente, sequencial. Ela já tinha uma angiotomografia que eu vou mostrar para vocês em 2016, aqui era 2018, quando ela fazia esse exame aqui, 28 de maio de 2018, ela já tinha história de uma medicina nuclear normal também, ou seja, um prognóstico satisfatório do ponto de vista da possibilidade da doença coronária obstrutiva. Um ecocardiograma também com função normal. Então, olhem bem esta análise eletrocardiográfica, ela já parte de um eletrocardiograma alterado, ela tem indicação para uma prova de imagem, ela faz um teste isquêmico por alteração eletrocardiográfica, vocês estão vendo aqui, ela tem lá um infradesnível no pico do exercício, mas vejam a dificuldade, a especificidade menor do teste ergométrico
se eu estou entendendo como doença obstrutiva. Então eu tenho um teste isquêmico, mas ela tem uma capacidade funcional satisfatória. Nós sabemos pela literatura e pela experiência que quanto maior a capacidade funcional, menor a possibilidade de eu ter uma isquemia de grande extensão, é muito pequena, quanto maior a capacidade, se eu tiver uma capacidade acima de 10 metros, a chance de isquemia de grande extensão por uma prova de medicina nuclear, por exemplo, é muito pequena. Então ela tem esse teste isquêmico, a medicina nuclear é absolutamente normal e agora eu estou em um teste discordante. Eu tenho uma medicina nuclear normal, vejam aqui a fase de repouso na tomografia pela técnica SPECT, a fase de repouso ventrículo esquerdo com distribuição homogênea do radiofármaco. Quando eu olho o esforço na posição supina e na posição prona, também é igual ao repouso. Então eu tenho provavelmente reserva coronária medida de modo indireto aqui, normal, porque eu tenho o pico do exercício, eu gerei estresse miocárdico, eu tinha o repouso com perfusão normal, eu tenho esforço com perfusão normal. Essa paciente passa a ser estratificada como baixo risco, mas ela tem um teste alterado. Se eu voltar ali, ela tem o teste isquêmico, ela tem o eletrocardiograma alterado. Claro que ela tinha no repouso e isso me atrapalha. Então eu prossegui a investigação, o médico, o seu clínico, prosseguiu em função da arritmia que ela tinha e ela vem com uma angiotomografia totalmente normal, com score de cálcio zero. Há a possibilidade aqui de eu ter disfunção microvascular, ela por ser uma paciente, que está em uso de atenolol para arritmia, ela tem história de hipertensão arterial, ela pode ter hipertrofia miocárdica, não tenho essa documentação, mas ela não tem obstrução coronária. Então, muito provavelmente, esta senhora, ela tem disfunção microvascular associada, a despeito de eu não ter medido com as provas de reserva coronária ou por tomografia ou por emissão de depósito, ou as provas funcionais com função endotélio dependente e independente. Vejam agora nós saímos dessa doença não obstrutiva por disfunção microvascular, nós vamos olhar as alterações funcionais agora, por exemplo, da ponte miocárdica. É um assunto que vem interessando a cada vez mais, é um assunto que vem tendo implicação com morte súbita cada vez mais. Então, é um caso emblemático de muito tempo atrás, mas um caso que acabou sendo publicado, um homem de 51 anos, com dor precordial em opressão, há alguns anos, alguns episódios em repouso, ele era hipertenso, antecedentes familiares, sem outros fatores de risco. Fez uma cine em 1996 que revelou uma ponte miocárdica em DA com compressão extrínseca acentuada. E veio para uma segunda opinião em janeiro de 2004, veja, 20 anos atrás, 21 anos atrás, e esse indivíduo então tinha um eletrocardiograma com algumas alterações da reprodução ventricular, também ausência de crescimento de R na parede anteroseptal, e quando ele faz o exercício, a prova é interrompida por dor precordial de intensidade crescente, numa frequência em 90% da frequência máxima, e vejam então as alterações de alto risco com um supradesnivelamento de segmento ST em 2 derivações MC5 e D2 modificada, isso aqui com uma implicação prognóstica muito importante se esse indivíduo faz isquemia subepicárdica, quer seja pela compressão da ponte ou não, esse indivíduo é um indivíduo de alto risco e a vulnerabilidade para arritmias ventriculares graves aqui é muito grande. Então vejam a magnitude do supradesnivelamento do segmento ST. Esse indivíduo então, vejam agora do ponto de vista temporal. Nós vamos mostrar para vocês, vejam, aqui nós estamos então em 01 de 2004, vejam temporalmente, ele mantém os sintomas, ele está medicado com beta-bloqueador, bloqueador de calcistatina, e ele vem fazer um teste sem medicação associado à cintilografia. Vejam o repouso aqui nas derivações precordiais e vejam o que acontece aqui num protocolo de Balke modificado, o supradesnivelamento de segmento ST, que acontece da mesma forma que estava acontecendo, e na recuperação imediata, vejam, chega a 10 milímetros de supradesnivelamento de segmento ST, com dor precordial, então continua sendo um indivíduo de altíssimo risco para o desencadeamento de arritmia ventricular. Quando a cintilografia miocárdica é feita, vejam aqui a perfusão em repouso, já tem uma falha aqui no ápice, tem uma falha
aqui no repouso, já no septo, em relação à parede lateral, e no exercício aumenta muito esta falha, o ápice fica desaparecendo, a parede anterior desaparece. Então eu gerei aqui, só deixamos aqui na seta para vocês verem, eu gerei aqui uma isquemia de grande extensão. Se eu pegar o eixo menor do ventrículo esquerdo aqui em repouso, em esforço, eu tenho um desaparecimento de toda a região septal e parede anterior na cintilografia. Então eu tenho uma isquemia de alto risco, confirmada então lá no teste ergométrico pelo supradesnivelamento. Esse paciente fica internado, vejam de novo temporalmente, 28 de julho de 2004, ele continua internado e uma semana depois, 5 de agosto de 2004, ele faz novo teste hipermedicado agora, com beta-bloqueador, com bloqueador de canal de cálcio, e vejam, ele já tem um supra de repouso, ele já tem uma perda que ele tinha, já mostrava assim no repouso aqui, uma perda apical e septal, talvez pelos episódios repetidos de dor, ele tivesse entrado em miocárdio atordoado e depois ele tenha feito hipocaptações persistentes mesmo, ele já tinha então uma área de perda aqui muito provável, mas vejam, mesmo medicado, com a frequência cardíaca totalmente bloqueada em sua elevação, ele faz dor precordial e ele faz um supradesnivelamento, ele persiste com dor. Esse paciente vai então para a cirurgia, porque não há como controlar essa sintomatologia e controlar esse espasmo miocárdico. Ele então acaba sendo operado, veja de novo, no segundo exame, mesmo medicado, e a frequência sem se elevar, com esse supradesnível de segmento ST, vejam de novo aquela área de isquemia importante no repouso, aqui a área está praticamente coberta, vejam aqui o septo de novo desaparece, então isquemia de alto risco também, esse paciente então, de novo, olhem temporalmente, 5 de agosto, a cintilografia de alto risco, e ele é então estudado novamente, e no seu estudo vê-se então uma ponte miocárdica aqui com grande compressão extrínseca. Vou mostrar novamente para vocês aqui, vejam, a compressão extrínseca da ponte aqui importante, a função ventricular dele aqui, de novo a compressão, se vocês olharem aqui a compressão, eu vou passar novamente isso para nós estarmos bem conscientes do quadro dele. Então, voltando novamente, de novo mostrando aqui a compressão importante da ponte miocárdica. Então, o cirurgião, esse paciente é operado, foi operado no Instituto do Coração e foi feita, como não se conseguiu tirar esta ponte do trajeto intramiocárdio, que era uma ponte profunda, o cirurgião colocou uma ponte, uma maré de ar, e posteriormente, então, este paciente faz em 19/10/04, vejam que antes era agosto, 2 meses depois, ele faz um teste com boa capacidade funcional, está assintomático e apesar da possível perda anteroseptal aqui, ele tem uma manifestação eletrocardiográfica muito menor, muito melhor estando assintomático. Esse paciente então segue na sua evolução clínica, quando nós então fazemos as medidas, ele tem agora na cintilografia associada, 2 meses depois da revascularização, ele tem praticamente a normalização da perfusão. Vejam aqui no estresse, vejam aqui no repouso. Então esse é um caso emblemático que mostra bem também a modificação funcional que a ponte miocárdica pode dar. Então, eu tenho hoje, olhando as pontes superficiais e olhando as pontes profundas, quando eu olho a miocárdica na sua conceituação, ela caminha através do miocárdio, eu tenho um grau dinâmico de compressão durante a sístole, a prevalência é muito variável, dentro da CT, com a evolução da CT, nós da tomografia, nós de coronárias e múltiplos cortes, nós evoluímos muito e aumentamos esse percentual até em 58%, com alta resolução espacial, e eu classifico hoje sua gravidade pela extensão, maior que 25 milímetros, ou se ela é profunda, até 5 milímetros, e se tiver sintomas e sinais, pode ter implicações prognósticas. A preocupação é crescente com morte súbita. Na verdade, o teste ergométrico, ele não tem um papel absoluto em detectar isquemia, mas ele
pode ser um participante sim. Vejam, quando eu recomendo exercício para esses indivíduos com ponte miocárdica, eu tenho classe de indicação 2A para esses indivíduos, se eles são assintomáticos e não têm isquemia induzível para a participação do exercício. Então aí entra o teste ergométrico máximo, não evidenciando ou arritmia ventricular ou isquemia induzida, mesmo não sendo um procedimento com grau de recomendação 1A/C. Então, efetivamente, existe a participação do teste ergométrico na avaliação desses indivíduos para presença de isquemia induzível. Na nossa diretriz de 2024, investigação de sintomas e arritmia e esforço induzidos e estratificação de risco, aqui ele aparece com classe 2B, ou seja, existem pessoas que aceitam a realização do teste ergométrico, mas não é consensual, e aí aqui aponta para uma maioria de indicações desfavoráveis para o teste ergométrico. Aqui um exemplo de um jovem que acaba tendo um evento coronariano agudo por uma ponte miocárdica que é bastante extensa e profunda. Essa ponte tem 33 milímetros, vejam que eu falei da gravidade com extensão acima de 25, e ela tem uma profundidade de mais que 3 milímetros. Esse indivíduo era um jovem de 15 anos, tinha alterações na parede anterior, a parede anteroapical, na verdade, acaba fazendo um evento coronário agudo, e quando ele faz as provas funcionais, ele tem uma diminuição do fluxo coronário importante, uma mudança da reserva de fluxo importante durante a compressão da sístole. Muito bem. Claro que agora nós temos um outro caso, uma moça, uma jovem de 29 anos, que vem para uma avaliação funcional, ela não vem para pesquisa de doença, ela já tem também o eletrocardiograma de base com algumas alterações de repolarização, mas ela é assintomática, dor torácica não caracterizada, é um episódio apenas, vem para avaliação da capacidade funcional. Ela tem o que nós chamamos de um PR limítrofe, talvez um PR curto ali, e no pico do exercício ela faz alterações eletrocardiográficas que também são consideradas isquêmicas, a despeito daquele aspecto de convexidade que a gente associa muito mais ou com doença não obstrutiva ou com uma outra situação. Como esta jovem, ela faz 10 minutos e 34 do protocolo de Elestad, boa capacidade funcional, assintomática, etapa 5 de Elestad, não tem fatores de risco, então ela acaba sendo interpretada como uma possível variante da síndrome de Low-Gunn-Levine por TPR curto, e ela é liberada para fazer exercício. Várias discussões em congressos tivemos com esse caso, e algumas sugestões dentro das diretrizes de fazer uma angiotomografia para investigar a possibilidade de anomalia de origem das artérias coronárias, que seria uma outra possibilidade a ser discutida. Mas essa jovem, sempre assintomática, foi liberada para o exercício físico. Agora, olhando ainda os aspectos que podem ser funcionais, a anomalia de origem das artérias coronárias pode ter um papel importante, a despeito da prevalência na população geral ser muito pequena. Em adolescentes, especificamente, é muito rara acima dos 40 anos, mas a anomalia de origem das artérias coronárias pode estar implicada, sim, com morte súbita e com desfecho que se quer mais evitar durante a prática da atividade esportiva. Elas podem vir isoladas ou associadas a uma doença sindrômica, mais que 75% dos indivíduos são assintomáticos, mas a síncope pode ser ao esforço ou a dor torácica podem ser a primeira manifestação, e o que nós queremos efetivamente é olhar episódios de isquemia que podem gerar esses episódios de isquemia repetitivos, fibrose, e podem resultar em arritmias. E claro, tudo a partir de fenômenos compressivos dos vasos e especificamente alguns trajetos, o trajeto anômalo do vaso que passa entre a aorta e a artéria pulmonar, com marcadores de risco dessas anomalias de artéria coronária. Eu vou mostrar para vocês. Os testes de exercício, infelizmente, raramente revelam isquemia. Mas se eu tiver um teste de exercício, se eu tiver uma prova funcional que mostram ausência de isquemia, eu tenho um fator positivo a mais. E claro que a angiotomografia de coronárias e a ressonância cardíaca são os principais exames. Vejam, os tipos mais frequentes de origem anômala das artérias coronárias que nós sempre queremos evitar é o trajeto, veja, o trajeto, aqui o trajeto normal,
que aonde eu tenho a coronária direita e eu tenho a coronária esquerda, e dividido na descendente anterior e depois na circunflexa, eu tenho o trajeto normal. Quando esse trajeto acontece entre a aorta e o septo pulmonar, ou entre a aorta e a pulmonar, durante o exercício, pela dilatação da artéria pulmonar, que ela dilata até 5 ou 6 vezes, eu posso comprimir essa artéria e ter esses fenômenos isquêmicos. E eu tenho o outro trajeto maligno chamado trajeto interceptal, é o curso interceptal, onde existe também compressão da artéria coronária esquerda via de regra. Eu tenho muitas outras apresentações, esta é uma apresentação de um documento do ESC de 2020, e eu tenho os marcadores de risco na origem anômala da artéria coronária. Aqui é o exemplo da artéria coronária direita com trajeto interarterial chamado maligno, onde eu posso ter uma angulação excessiva, que eu falo que é a angulação aguda, que é o take-off da artéria coronária. Eu posso ter inserção da artéria coronária acima ou abaixo da junção sinotubular, aqui no caso acima. Então, eu posso ter a coronária que eu chamo do orifício em fenda, o slit-like orifício, é o orifício em fenda. Esse orifício em fenda, ele pode, juntamente com o trajeto intramural do segmento, ele pode fazer uma redução relativa da sua luz em relação à referência distal. E aqui eu posso ter uma reconstrução, olhar na origem anômala a saída da junção sinotubular mais elevada da artéria coronária, aqui no caso era a artéria coronária direita. Então, lembrar os marcadores de risco, a angulação, a saída em relação à junção sinotubular, a profundidade e a extensão do trajeto intramiocárdico como marcadores de risco. Eu tenho outras apresentações de anomalia da artéria coronária. Aqui são os exemplos da artéria coronária saindo do seio coronário ventricular esquerdo. Então, aqui é o normal. Vejam, artéria coronária saindo do seio coronário direito, seio coronário esquerdo. Aqui a coronária direita saindo do seio coronário esquerdo. Aqui a anatomia de alto risco, quando a artéria coronária sai do seio coronário esquerdo e passa entre a pulmonar e a aorta. Então, esse é o trajeto de risco anatômico que nós precisamos estar abordando, e esses indivíduos, a partir da avaliação dos marcadores de risco, podem ter a cirurgia indicada ou não. Outro marcador de risco nas artérias, na anomalia de origem das artérias coronárias, aqui a coronária esquerda saindo do seio coronário direito, é uma prevalência baixa, mas veja a coronária esquerda saindo do seio coronário direito e passando entre a artéria pulmonar e entre a aorta, com a possibilidade de compressão. Da mesma forma, quando eu tenho a artéria coronária esquerda, a DA e depois a circunflexa saindo com origens independentes, uma saindo do seio coronário direito e a outra saindo do seio coronário esquerdo, mas também passando entre a aorta pulmonar, também uma anatomia de alto risco. E aqui vejam um caso emblemático nosso do Hospital do Coração, inclusive, uma jovem de 12 anos, com cansaço às atividades físicas habituais, aos esforços físicos habituais, exame físico normal, ela vai para uma avaliação ecocardiográfica e o eco suspeita a origem anômala da artéria coronária esquerda saindo do tronco pulmonar e dilatação da coronária direita com fístulas coronariocavitárias. Essa jovem, ela tem então a suspeita de uma síndrome de Alcapa, com 12 anos aqui, e ela vai então, o eletrocardiograma de base dela tem alterações da repolarização ventricular, tem o eixo desviado para a esquerda aqui, uma apresentação não usual. Ela faz um teste ergométrico com terceira etapa do protocolo de Bruch, uma capacidade funcional preservada, mas aqui em frequência relativamente baixa, 72% da frequência máxima. Ela tem algumas alterações de segmento ST que ficam duvidosas, não são muito claras, mas são interpretadas como levando a um teste ergométrico alterado. Vejam em D1 algumas alterações, em AVL,
em V3 e V4 ela também tem algumas alterações de segmento ST, isso foram mais valorizadas em função dela estar num percentual menor de frequência cardíaca e gerando também incompetência cronotrópica nesse teste. Na quarta etapa, o teste acaba sendo até interrompido, 9 minutos de exercício, chegando em 145 de frequência, ainda muito longe da sua frequência máxima, a despeito da dificuldade de definir frequência máxima em indivíduos mais jovens. O radiofármaco é injetado em frequência abaixo de 85, ela faz uma cintilografia associada, tem um déficit cronotrópico e um índice cronotrópico muito baixos, quer dizer, ela tem alteração, ela tem disfunção, insuficiência cronotrópica, ela tem alteração de segmento ST e o teste foi concluído desta forma, não se podendo afastar isquemia miocárdica. Na cintilografia é clara a evidência de uma isquemia que ela tem na parede anterior do ventrículo esquerdo. Então esta jovem com uma isquemia na parede anterior, agora imagine a coronária esquerda saindo do tronco da coronária direita, e ela tendo isquemia na parede anterior, a cintilografia documenta esse achado, da mesma forma, isquemia na parede anterior, aqui o repouso, aqui o esforço, num dos cortes tomográficos. Se vocês olharem aqui a escala de cores, está muito mais homogênea do que aqui falha, quer dizer, parede anterior, eu tenho uma isquemia de média extensão aqui, essa isquemia é delimitada nos mapas polares, ela tem 12% de isquemia nessa cintilografia, ainda com função ventricular normal, e aqui, vejam então, isso daqui é um tronco aneurismático de coronária esquerda, saindo da coronária direita, na verdade, aneurismático, com múltiplos aneurismas, isso fica documentado, essa jovem vai para a cirurgia e no pós-operatório ela faz o reimplante da coronária esquerda e a cintilografia mostra-se normal. Então, um outro exemplo de uma alteração funcional gerada pela anomalia de artérias coronárias sem obstrução fixa, ela tinha então uma síndrome de Alcapa. Veja, aqui nós estamos em 2016, quando essa jovem é operada. A primeira avaliação dessa jovem foi em 2013, quando ela tinha 12 anos. Depois, em 2016, ela é operada e ela volta, então, depois, em 2022, e faz uma nova angiotomografia de coronárias com reimplante aqui do tronco da coronária esquerda, coronárias com múltiplos aneurismas, e difusas alterações, mas sem obstrução, e a jovem viva agora com 20 anos, mas ela tinha essas alterações congênitas. E, finalmente, quando eu vou olhar doença não obstrutiva, eu tenho que olhar, então, reserva de fluxo coronário. Quem mede reserva de fluxo coronário? É o PET, é a tomografia por emissão de pósitrons. E hoje, na técnica da cintilografia, nós estamos incorporando softwares que podem fazer a medida da reserva coronária. Reserva coronária, então, fluxo miocárdico em repouso, fluxo miocárdico no pico do exercício. A razão entre os fluxos miocárdicos, a diferença reflete a reserva coronária. Vejam, nesse estudo de 7.000 pacientes encaminhados aqui com sintomas de doenças coronárias crônicas, esse é um estudo multicêntrico, fizeram com um marcador de perfusão rubídio 82, pela tomografia por emissão de pósitrons, fizeram então a avaliação da perfusão miocárdica e a medida da reserva coronária. O fluxo miocárdico em repouso abaixo de 2 ml por grama por minuto foi considerado anormal. O fluxo normal, entendam que quanto que eu tenho de fluxo na minha coronária? Eu tenho 1 ml por grama por minuto, é o número padrão, pode ser um pouco menor, é isso. Quando eu faço uma prova de estresse, eu chego a 3 ml, 4 ml por minuto por grama. Essa diferença é que reflete a reserva coronária. É a capacidade de elevação do fluxo coronário mediante uma demanda. Veja, em 7.000 pacientes estudados, olhando o risco de mortalidade global, quando a reserva coronária foi menor que 2, quando a reserva coronária foi entre 2 e 2,5, que já era considerada normal, e acima de 2,5. E vejam o que acontece do ponto de vista da curva de sobrevivência, a probabilidade de sobrevivência. Aqueles indivíduos que tiveram
reserva coronária, fluxo miocárdico aqui de repouso, olha, menor e fluxo no pico do exercício menor que 2, vejam a mortalidade muito maior do que aqueles indivíduos que tiveram a reserva coronária entre 2 e 2,5 e que tiveram acima de 2,5, mostrando então que o fluxo miocárdico em repouso é um preditor de mortalidade através dos defeitos que acontecem de hiperfusão. Então isso, estabeleceu um valor prognóstico tanto para a morte cardíaca como para a morte não cardíaca. Aqui a gente encerra, é lógico que a doença não obstrutiva, a INOCA e a ANOCA, vocês têm que guardar o conceito da disfunção microvascular que hoje é presente. Muito desses testes que vocês estão fazendo nos seus consultórios, que tem os testes alterados, uma cintilografia normal ou uma tomografia normal, e nós temos então uma prova discordante, são portadores em um grande percentual de disfunção microvascular. E vejam, o número de fatores de risco é preponderante nesta possibilidade de definição. E se eu tenho então a possibilidade de disfunção microvascular, eu tenho que saber que eu tenho uma morbimortalidade pelo menos 2 vezes maior quando eu não tenho disfunção microvascular naqueles indivíduos que não têm obstrução das artérias coronárias. E claro que os outros casos, anomalia de origem, ponte miocárdica, devem ser lembrados na avaliação da disfunção microvascular também. Ok, um grande abraço a todos e continuamos aqui no nosso curso avançado de ergometria cardiopulmonar, reabilitação e cardioesporte.